Olá pessoal, aqui é o Gaber, e o showrunner de House of the Dragon comentou sobre as visões de Daemon e como elas devem influenciar os eventos das temporadas 3 e 4, além de como algumas das coisas que ele disse alteram o contexto das diferentes visões, e como a magia verde da vidente Helaena e a magia dos sonhos do dragão de Helaena funcionam no mundo de Game of Thrones. Eles estão mudando um pouco a forma como todos esses poderes operam. Eles também responderam especificamente a várias teorias malucas que as pessoas tinham sobre Daenerys Targaryen e por que Daemon a viu especificamente na visão e não Jon Snow, por exemplo. Ou até mesmo sobre a Segunda Longa Noite ou o Rei da Noite, já que há tantas coisas diferentes que ele poderia ter visto nessas visões. Houve bastante confusão sobre o que o show estava tentando dizer, como se Daenerys fosse realmente a princesa prometida e Jon Snow não fosse o príncipe prometido. O showrunner saiu e esclareceu todos esses detalhes. Vamos analisar tudo isso. Como é o caso com muitas visões e profecias no mundo de Game of Thrones, elas são frequentemente mal interpretadas. Um bom exemplo disso, no presente da série principal, é que Rhaenyra já começou a interpretar mal a profecia de Aegon sobre a Segunda Longa Noite. Vou explicar o que os showrunners disseram, quais teorias eles confirmaram e quais teorias eles realmente desmentiram. A maior parte do que foi dito foi bastante útil. Se você é novo no canal, certifique-se de se inscrever para receber todos os vídeos. E para aqueles que perguntam, eles estão se preparando para filmar a terceira temporada, mas esses episódios só serão lançados em 2026. Mas falando do Corvo de Três Olhos, Brandon Rivers, também conhecido como o Corvo Sangrento, teremos os episódios de Night of the Seven Kingdoms em 2025, provavelmente por volta do verão. Eu farei vídeos sobre os episódios quando isso acontecer. Quando vimos em todas as visões, ele já havia se tornado o Corvo de Três Olhos, mas era uma versão mais jovem do Corvo de Três Olhos do que vimos durante a série original de Game of Thrones. Eventualmente, veremos uma versão muito mais jovem desse personagem durante Night of the Seven Kingdoms, antes de ele ir para o norte da muralha e se tornar o Corvo de Três Olhos. Durante todas as visões de Daemon, ele vê várias coisas diferentes. Algumas são um pouco mais claras do que outras, mas o showrunner confirmou algumas das minhas teorias sobre o que estava acontecendo exatamente e por que ele estava recebendo essas visões especificamente. Porque o Corvo de Três Olhos poderia ter mostrado a ele literalmente qualquer coisa. Eu sei que houve alguns detalhes, como a presença de Helaena dentro do sonho, as visões em si, como ela sabia que estava nas visões, estava se comunicando com Daemon em tempo real enquanto ele tinha essas visões. Ela parecia ter um certo nível de controle dentro dessas visões, como se estivesse ficando cada vez mais poderosa. Então esse é o modo como o showrunner esclareceu todas essas diferentes visões e o que estava acontecendo durante todas essas cenas. Ele confirmou que Alice Rivers estava tentando guiar Daemon de volta para o lado dos filhos da Floresta dos Velhos Deuses, basicamente o lado do Corvo de Três Olhos, que está tentando orquestrar as coisas a partir do futuro. Então a linha do tempo se desenrola de uma maneira benéfica para eles, e é ele usando seus poderes de vidente verde do futuro para influenciar eventos e se comunicar com pessoas no passado, como vimos fazer na série original de Game of Thrones. Todo mundo se lembra do Hodor, segure a porta, porque no presente da série de House of the Dragon, Brandon Rivers, o Corvo de Três Olhos, ainda não nasceu. Então tudo o que ele envia para Daemon tem que ser do futuro. Um dos principais poderes dos videntes verdes é a capacidade de ver tudo do passado que os lobos gigantes viram, razão pela qual eles só podem ver em proximidade com lobos gigantes reais. O show ampliou isso e tornou o poder muito mais forte e uma habilidade, mas o Corvo de Três Olhos, eventualmente Bran, qualquer outra pessoa que seja um vidente verde, pode fazer o que vimos fazer na série original de Game of Thrones. Basicamente fazer um tour pelo passado. Assim, é assim que o Corvo de Três Olhos está se comunicando com Daemon aqui, mostrando-lhe essas visões. Eles não explicaram muito especificamente sobre como Alice Rivers era uma serva do Corvo de Três Olhos.
Ela era principalmente apenas uma peça no tabuleiro, como ela mesma disse a Daemon. Eu sou apenas uma peça como você é neste grande esquema das coisas. Mas essencialmente, ela está servindo à vontade do Corvo de Três Olhos. Há muitas teorias nos livros de que ela secretamente é um vidente verde. O show pode explorar isso. Durante a terceira temporada, veremos Alice Rivers de volta à série. Eles esclareceram o motivo pelo qual Daemon estava recebendo essas visões em primeiro lugar. Era para ser como a última peça em virar ele para o lado do bem. Como se ele já tivesse chegado lá mentalmente, mas isso era como a última peça nesse passo. E eles queriam mostrar a ele especificamente como ele estaria ligado a esse resultado benéfico. Eventualmente, todos esses eventos importantes futuros que teriam que se desenrolar e como Daemon especificamente estaria conectado a eles. Então o Corvo de Três Olhos estava jogando especificamente com o ego de Daemon, em seu senso de vaidade, mostrando a ele, é assim que você influenciará esse resultado benéfico. Então, tudo que Daemon vê, todas as diferentes visões e pessoas estão ligadas à sua família, como sua linhagem direta, ou eventos dos quais ele está diretamente envolvido, o que ajuda a definir quando alguns desses eventos ocorreram na linha do tempo, porque alguns deles são um pouco confusos quanto a quando eles realmente acontecem. Primeiramente, Daemon é o avô, o Corvo de Três Olhos aqui, Brandon Rivers, também conhecido como o Corvo Sangrento. Então, uma grande parte de todas as visões é ele mostrando a Daemon sua linhagem direta. Como eu disse, sua linhagem que virá dos filhos dele e de Rhaenyra. O Corvo de Três Olhos nasceu Brandon Rivers, um bastardo de Aegon Corther, que era filho de Viserys Torrhes. Esse garotinho aqui que vimos com Rhaena e seu irmão Aegon Thurs. Ambos os filhos de Daemon com Rhaenyra. Então é por isso que ele vê o Corvo de Três Olhos sob essa estranha árvore de madeira ao norte da muralha primeiro. Ele poderia ter mostrado a ele qualquer visão. Ele não tinha que mostrar a si mesmo, mas queria que Daemon visse que ele parecia com ele. Como, oh, esse cara parece comigo. Então lembre-se, isso é ele brincando com o ego de Daemon. A razão pela qual o corvo sai da sua marca de nascimento é porque nos livros a marca de nascimento tinha a forma de um corvo. E como é de cor vermelha sangue. É assim que Brandon Rivers ganhou o apelido de Corvo Sangrento, antes de se tornar o Corvo de Três Olhos. Eles confirmaram que Daemon deveria ver o caminhante branco e os mortos pela perspectiva de um lobo gigante. É por isso que a câmera parece estar se movendo daqui da perspectiva. Mas é para ser uma visão do futuro, não uma visão do passado. E a razão pela qual o caminhante branco parece diferente do Rei da Noite é porque queriam que fosse um caminhante branco totalmente aleatório. Não é para ser o Rei da Noite em si. É apenas uma visão de um momento mais tarde na linha do tempo, algum tempo entre os eventos da primeira e da sétima temporada de Game of Thrones, quando eles marcharam para o sul da muralha. Uma vez que eles rompem a muralha, todos os dragões mortos deveriam ser diferentes. Nos storyboards originais para essa visão, havia um campo muito maior com muitos dragões mortos. Não apenas os dois que você vê aqui. E deveria representar a morte metafórica maior dos dragões, que é um evento real, como os livros Fogo e Sangue mencionam, chamado a morte dos dragões que os maçons se referem, mas também é metaforicamente para mostrar o dano colateral da dança dos dragões. Todas as mortes dos próprios dragões. Muito, muito ruim, porque se eles fossem para o norte da muralha agora e tentassem destruir os caminhantes brancos, eles poderiam vencer facilmente. Mas é muito mais difícil fazer isso se você não tiver mais dragões. Essa visão também entra um pouco em território de spoiler para algumas das coisas que eles cobrirão durante a terceira temporada e na quarta temporada. Então, não quero falar muito sobre isso, mas está ligado a um evento específico nos livros chamado A Morte dos Dragões. Todos esses livros estão disponíveis agora. Você pode ir ler isso agora se quiser ler adiantado. Eu acho que o que aconteceu na versão final desta cena é que eles cortaram um pouco, como se quisessem economizar um pouco de dinheiro. Então apenas mostraram 2 dragões ao invés de vários dragões aqui. O showrunner não esclareceu qual batalha Daemon está atravessando aqui, entre todos os corpos mortos.
Se foi uma das batalhas da Dança dos Dragões no presente, ou se foi de um momento mais tarde na linha do tempo, como a Batalha do Tridente da Rebelião de Robert. Mas meu palpite é como a maioria dessas visões são destinadas a ser lineares no tempo, na maior parte. Não tudo, mas algumas são destinadas a ser lineares. Isso é mais próximo da Dança dos Dragões. São várias batalhas muito sangrentas que veremos durante a terceira temporada e na quarta temporada. Então, se você achou que eles economizaram nas grandes batalhas durante a segunda temporada, a terceira temporada deve ser sensacional. Depois, eles confirmaram minha teoria sobre por que Daemon cai no lago e aparentemente se afoga. É uma referência ao que Alice Rivers tem dito a ele durante toda a temporada sobre Harrenhal, de que ele vai morrer aqui perto de Harrenhal no Deus Antigo. É tudo parte daquela grande batalha que eles têm promovido entre vários personagens, entre Daemon e Aemond, como ambos e outros personagens têm promovido esse grande conflito entre eles e Helaena, dizendo claramente a Aemond que ele vai morrer no Deus Antigo. Agora o showrunner foi evasivo sobre se a profecia nos livros errou o destino final de Daemon. Como, se estamos falando da linha do tempo aqui, sabemos o que acontece com Daemon, porque já vimos muito mais tarde na linha do tempo. Mas o livro Fogo e Sangue apenas diz que o corpo de Daemon nunca foi encontrado. Então o reino simplesmente assumiu que ele morreu, como os mestres assumiram que ele morreu porque nunca encontraram o corpo. Mas você sabe a regra em todas as histórias. Se você nunca vê um corpo, não há morte confirmada. Então, eu acho que isso deixa aberta a possibilidade de que Daemon tenha algum outro destino final na série de TV que veremos se desenrolar na quarta temporada. Depois, eles confirmaram que o Cometa Vermelho é o mesmo que vimos na série original de Game of Thrones. Assim como os dragões perigosos estavam chocando, vários dos personagens diferentes mais tarde naquela linha do tempo durante o show principal também tiveram interpretações diferentes sobre o que o Cometa Vermelho realmente significava. A maioria deles acreditava que era um prenúncio das coisas que estavam por vir, como um tempo de grande mudança, como o arauto de grande mudança. É apenas que os diferentes personagens têm diferentes interpretações sobre o que essa mudança vai ser. Por exemplo, Daenerys acha que parece a cauda de um dragão por causa de seus dragões. Melisandre acha que é o arauto e a confirmação de que Stannis é o príncipe prometido. Asha Greyjoy apenas acha que é simplesmente o arauto de uma nova era. Mas é por isso que logo após isso, o Corvo de Três Olhos mostra a Daemon os ovos de dragão de Daenerys chocando na pira funerária. Basicamente, os eventos da temporada 1, episódio 10 de Game of Thrones, de trás. Como a atriz era diferente, esses são realmente os atores que interpretaram isso, porque Emilia Clarke não voltaria para uma cena de participação no episódio. Há muitas teorias sobre por que ele viu Daenerys e não Jon Snow, ou sobre a segunda longa noite. Então as pessoas se perguntam, por que Daenerys especificamente e nada mais do futuro? Porque há muitos eventos importantes que Daemon poderia ter visto aqui. O que os showrunners e os roteiristas disseram é que não estavam tentando dizer que Daenerys era a princesa prometida e Jon Snow não era, e é por isso que Jon Snow não estava lá. É apenas que Daemon deveria estar recebendo visões que jogassem com seu ego, como o Corvo de Três Olhos estava apenas tentando mostrar a ele que Daenerys viria de sua linhagem e seria importante no futuro. Não era o Corvo de Três Olhos mostrando a Daemon, esta é a princesa prometida, esta é a realização da profecia. Era apenas uma visão aleatória de uma pessoa muito importante que viria mais tarde de sua linhagem. A coisa engraçada é que o showrunner disse que Daemon interpretou mal a visão de Daenerys, especificamente porque ela deveria se parecer com ele. Como se ele a reconhecesse. Oh, você parece comigo. Você parece com Rhaenyra, minha esposa. Então, neste momento, Daemon na verdade pensa que Daenerys é uma criança que ele vai ter com Rhaenyra em algum momento no futuro próximo. Como? Nós vamos te dar a luz no futuro próximo. O que sabemos que está errado, porque ela não nasce por quase algumas centenas de anos depois. Mas se não estava claro, tanto Daenerys quanto Jon Snow vêm da linhagem de Daemon e Rhaenyra. Então, no final das contas, eles são parte da linhagem de Daemon.
Então o show não estava tentando fazer nenhuma declaração definitiva sobre quem o príncipe prometido realmente era, ou como a realização final da profecia. Pessoalmente, sempre pensei que era para ser a combinação de Jon Snow e Daenerys se unindo como o fogo e o gelo. Também a ideia de que Jon Snow é literalmente o filho tanto do fogo quanto do gelo. Mas eu espero que em algum momento, talvez nos próximos 100 anos, George R. R. Martin consiga definir isso nos próximos livros. Mas os roteiristas e os showrunners tiveram a última visão de Daemon, vendo Rhaenyra no Trono de Ferro com ela. Como Rhaenyra adulta deveria ser um indicador muito claro do resultado que precisava acontecer para que todas essas coisas boas se concretizassem. Tipo, batendo Daemon na cara com o resultado que precisava acontecer. Como Rhaenyra precisa estar no Trono de Ferro. Quando se trata de Elaena se inserindo nas visões de Daemon em tempo real, como ela tem controle sobre algumas dessas visões. A maneira como o showrunner explicou é que com o tempo, Elaena se tornou mais poderosa, e eles estão meio que combinando a forma como os sonhos de dragão funcionam com a forma como os poderes de Vidente Verde funcionam. Isso não é algo dos livros. Como os livros abordam isso, eles fazem parecer que são habilidades completamente diferentes. E geralmente, quando você ouve falar de pessoas tendo sonhos de dragão, são coisas que acontecem no futuro, e normalmente nos livros, Videntes Verdes só veem coisas do passado. Mas no show eles estão simplificando isso. Em Elaena, por exemplo, você pode ver coisas ao longo da linha do tempo, e seus poderes funcionam de forma semelhante aos poderes dos Videntes Verdes agora. Uma das outras grandes coisas que eles mudaram na série de House of the Dragon em relação aos livros originais é que estão dobrando a linha do tempo e mudando quando certas coisas acontecem na linha do tempo. Eu acho que, principalmente para manter o maior número possível de personagens principais por toda a série o maior tempo possível. Por exemplo, o livro Fogo e Sangue, que fala sobre a Dança dos Dragões, que eles estão adaptando para o show, explica o que acontece depois que muitos dos personagens principais morrem. Mas eu realmente acho que a forma como o showrunner e os roteiristas falam sobre o show House of the Dragon é que eles vão terminar com a morte de Rhaenyra. Mesmo que os livros continuem com o que acontece depois da morte de Rhaenyra, eles vão parar o show nesse ponto, apenas porque estão tratando Rhaenyra como se ela fosse a verdadeira protagonista do show. E confirmaram que a 4ª temporada é a temporada final. Eles provavelmente terão pelo menos 1 ou 2 grandes mortes durante a 3ª temporada, mas espero que eles guardem as mortes realmente grandes para a temporada final em si. Provavelmente teremos um trailer maior para Night of the Seven Kingdoms mais tarde este ano, ou no início do próximo ano, apenas com base na linha do tempo, de quando eles normalmente lançam trailers grandes assim. Muito obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.